Qual o seu nome? Meu nome é Monique. Monique. E quantos anos você tem? Eu tenho 30 anos. Qual a sua profissão? Eu sou auxiliar administrativo, trabalho como auxiliar administrativo, sou professora de Química e estudo aqui na universidade. Sou estudante de Biblioteconomia. Ai, sim. Então, qual é a sua cidade? Eu sou de São Gonçalo. Você nasceu lá, mora lá e nasceu lá. Exatamente. Sim, então, qual é a sua primeira lembrança com um livro? Uma lembrança muito nítida, eu acho que tipo uma memória fotográfica, foi um livro que eu ganhei quando eu formei na classe da alfabetização, né? Chamava Chapeuzinho Preto. Era a história de uma patinha que era diferente das outras, porque ela era branca, mas ela tinha manchinhas pretas, assim. Então eu acho que, eu não sei, mas eu tenho muito nítida, assim, essa lembrança de abrindo a caixa de presente, o livro tá lá dentro, foi nosso primeiro livro. Então esse acho que foi o primeiro livro que eu li, depois de alfabetizada, né, que eu ganhei. Então, foi o primeiro livro que você possuiu também, né? Que você ganhou e... Que fosse meu, era esse. Ok. Então, mas quando você era criança, você recebia muitos livros como presente? Não da minha família. Minha mãe tinha um amigo jornalista, o nome dele era Brasil de Toffoli. Ele costumava levar livros para mim. Então, assim, da minha família mesmo, só tinha minha tia que comprava os gibis da Mônica, tinha uma coleção enorme de gibis da Mônica, mas de livros, assim, eram os livros, era ele que me dava esses livros, assim, eram livros maravilhosos, assim, até há pouco tempo, assim, eu fiquei muito emocionada de ver que um daqueles livros, ele foi reescrito, né, era a história do... Eu até brinquei com a Bia, né, que eu acho que eu li tanto esse livro quando eu era criança, que eu gravei no final do livro inteiro, né, a história do velho, o menino e o burro. Então, e não só esse, mas outros livros, assim, maravilhosos. Eu acho que ele foi um grande incentivador da minha paixão pelos livros naquele tempo, e acho que nem ele sabia, nem eu também, né. Então, tinha essa pessoa que te incentivava, na sua família tinha algum outro leitor? Alguém que você visse e admirasse? Não tinha. A minha mãe tinha alguns livros, mas assim, eu não tenho essa lembrança de ver a minha mãe lendo. Eu lembro dos livros lá, mas não lembro de ver ela lendo. Eram muito poucos livros. Então, assim, a minha lembrança mais são esses livros que o Seu Brasil trazia para mim. E depois eu acabei lendo alguns desses livros que eram da minha mãe. Eram livros que ficavam lá e não despertavam tanto. Eram mais pra decoração, no caso. Você sentia que era mais assim pra decorar mesmo? Ela não lia tanto, nem o resto da família? Não, eu acho que quando minha mãe era jovem, ela gostava muito desses livros de romance, tipo de banca de jornal, Sabrina, essas coisas assim. Aí um livro assim muito especial que eu não consegui encontrar uma edição dele depois de adulta, depois que eu comecei a colecionar livros, chamava Uma Rua Como Aquela. Contava a história de pessoas que moravam numa rua, né, na vizinhança. A rua era sem saída, no final da rua tinha um casarão enorme, as pessoas tinham medo de entrar. E aquele livro era da minha mãe, e era um livro maravilhoso. Assim, esse livro da minha mãe eu li. Assim. Então, tinha esse senhor que te incentivava e ele te dava livros como presente, né? Isso. E hoje em dia você costuma presentear as pessoas com livros? Sim. Como eu tenho uma paixão muito, muito, muito grande pelos livros, eu sempre acho que vai acontecer com a pessoa aquilo que acontece comigo, né? Que a pessoa vai ler e vai amar aquilo. Então, assim, até um certo tempo atrás, alguns anos atrás, eu dei alguns presentes errados. Por amar demais os livros, eu não fazia associação entre o livro e a pessoa. Eu achava um máximo entrar na livraria, então tinha que comprar um presente para alguém, então eu ia lá e escolhia um livro que eu achava que era maravilhoso e que a pessoa ia ler e que ela ia amar. Então eu acho que eu dei alguns presentes errados nesse período, né? Agora eu consegui, não sei se eu aprendi isso na faculdade, se eu aprendi, não sei, evoluindo, amadurecendo, mas é selecionar, que assim, às vezes é o tipo de leitura que você está apresentando para aquela pessoa. Você tem que saber identificar o que vai despertar
a atenção dela. Não é qualquer tipo de livro que vai atrair qualquer tipo de pessoa. Acho que eu joguei muito dinheiro fora. Mas eu tô feliz, porque minha irmã odeia ler e no último mês ela tem 5 livros meus que estão emprestados com ela, então eu fiquei assim, me sentindo futuro. Você incentivou alguém a virar um leitor, Isso. né? Então, acho que... E aí você disse que costumava ir nas livrarias e tal. E onde você costuma adquirir os seus livros? Assim, quando eu era pequena, eu recebia o livro do Seu Brasil, minha tia comprava gibis pra mim, eu pedia ela gibis, porque eu não sabia, assim. A gente teve, assim, a minha infância, minha família não tinha muito recurso financeiro. Então, os livros que eu lia eram ou esses poucos livros que eu ganhava, ou o livro que outras pessoas me emprestavam. Só que quando eu cresci um pouco na minha adolescência, eu descobri, eu não me lembro exatamente como que eu cheguei na biblioteca, eu não lembro exatamente quem me apresentou, mas eu descobri a Biblioteca Pública de Niterói. Então, quando eu cheguei lá, eu me deparei com um universo gigantesco de livros, então aí eu comecei a pegar aqueles livros emprestados. Então ali eu comecei a ler muito mais, com muito mais frequência. E pegava livros que a escola mandava a gente ler, que alguns colegas da escola tinham. Hoje em dia, os meus livros são adquiridos todos, Submarino, na Saraiva, na Amazon, todas essas coisas. Você lembra de algum livro obrigatório da escola? Se você, por exemplo, você continua gostando dele, você foi um livro horrível que você tem memórias ruins? Tipo aqueles paradidáticos. Eu não tenho livros que eu tenho memórias ruins, assim. Na verdade, assim, o que eu lembro que quando eu era criança eu li um livro chamado Razão. Eu fui obrigada pela professora a ler Razão e Sensibilidade. Eu falei assim, meu Deus, que livro chato, e tinha que fazer um trabalho enorme. E eu não queria ler aquele livro, eu queria ler outro livro, e a mulher era apaixonada e tinha um truque, aquela coisa toda, mas aquele livro chato, e eu não queria fazer esse trabalho. Então, assim, esse livro depois me surpreendeu, porque hoje eu sei quem é a autora, então eu já li o livro de novo, já li outros livros da mesma autora, mas assim, tenho lembranças assim maravilhosas de um livro que eu fui obrigada a ler na escola, porque uma vez eu ganhei uma coleção, o jornal fazia uma coleção de clássicos da literatura portuguesa, e um desses clássicos tinha o livro do Cortiço. Na escola, ninguém dava muita ideia para o professor de literatura, não. Então, o coitado falava mais só do que qualquer coisa. Como eu era muito humilde, sentava lá na frente, eu gostava. Só que uma vez ele não obrigou a turma inteira a ler. Ele estava ensinando sobre o autor e eu tinha lido o Cortiço. E ele fez uma dinâmica na sala, que ele tinha passado na universidade que ele dava aula. Ele pegou o quadro inteiro e ele fez um risco e ele estava explicando o que foi o trabalho na universidade, né? Os alunos tinham que escrever qual era o significado daquilo. E ele estava arrasado com as notas, né? E eu fui e perguntei para ele se aquela linha significava o muro que separava, o muro que representava o Cortiço. Então, assim, essa lembrança de um livro da escola, para mim, é maravilhosa, porque a partir daquele momento eu me apaixonei pelo professor e o professor se apaixonou por mim. Porque eu era a única pessoa que tinha lido aquele livro, eu sabia fazer aquilo que estava muito além, né, do que, tipo assim, não era uma atividade da minha turma. Então, assim, aí eu me achei o máximo. Aí eu comecei a ler os outros livros que ele mandou também, eu me senti muito feliz, muito orgulhosa de mim naquele momento. A partir da escola, você chegou a ver algum gênero ou autor, tipo que nem essa sua história do Cortiço, que você estudou na escola, aí depois de um tempo você, poxa, acho que eu vou ler mais livros desse autor ou desse gênero, por exemplo, clássicos da literatura. Você chegou a ler outros além de Cortiço, a partir disso? Não, assim, eu li vários, eu li Memórias Póstumas de Brás Cubas, O Primo Basílio. O Cortiço, ele ficou muito marcado por causa disso, porque eu pude interagir com outra pessoa a partir dele. Então, assim, durante muito tempo
Depois, quando eu comecei a ler de novo, eu comecei a me apaixonar por uns livros de fantasia e umas coisas completamente diferentes. Então, assim, eu não voltei para ler esses clássicos da literatura, os grandes autores aqui do Brasil. Então, assim, isso foi uma coisa que eu fiz depois de adulta, depois de mais velha, depois que eu comecei a selecionar mais aquilo que eu queria ler. Antes eu lia aquilo que era disponibilizável para eu ler, e depois eu comecei a selecionar. Aí eu li algumas coisas de volta, tive a oportunidade de reler o Cortiço, assim, o Primo Basílio, que foi um livro difícil para mim ler naquela época, eu li porque eu tinha acesso a ele, eu ganhei ele. Aí depois eu descobri que existia uma outra edição, porque até então eu não sabia que existia diferença de edição de livro. Para mim, aquele livro hoje, ano que vem, ou com outra capa, a maneira de escrever era a mesma. Então eu percebi que não, que eu tinha ganho uma edição escrita no português de Portugal, era muito difícil aquilo. Então eu pude ler esses livros com um olhar completamente diferente. Então hoje eu fiz assim, eu tenho uma seleção de pessoas da literatura brasileira que eu gosto de ler assim um pouco mais, mas por selecionar depois de adulta, não por esse tempo. E na sua biblioteca, na sua escola mesmo não tinha biblioteca, né? Não. Só a de Niterói. E você sente que isso impactou a sua formação como leitora? A biblioteca de Niterói? Ou não ter biblioteca na escola. Isso também. Com certeza, porque assim, a partir do instante em que eu lembro assim, sabe, eu olhava assim nas estantes, sabe quando você não vai à biblioteca procurar um livro, aí você chega lá, e eu lembro que era destacado, hoje tem uma reforma, né, hoje em dia não é mais aquilo no tempo que eu frequentei, mas esses livros, eles ficavam um pouco separados assim dos livros didáticos. Então eu chegava lá, eu ficava assim com aquela cara de abestalhada, assim, nossa, eu vou escolher 2 livros, né? Que livros eu vou escolher? Então, assim, eu me lembro que, assim, primeiro eu fui por causa do Harry Potter, né? Então, assim, tirando o último do Harry Potter, do 1 até o 6, todos os livros do Harry Potter que eu li foram emprestados da biblioteca. Então, assim, isso me abriu um leque gigantesco. Então, assim, todos os livros que eu li, todas as poesias de Drummond de Andrade, tudo isso que eu fui me apaixonando foram a partir de livros que foram emprestados da biblioteca. Então, assim, só que isso, assim, como eu já gostava de ler, se eu tivesse tido acesso a uma biblioteca antes, eu acho que eu teria tido uma oportunidade de ter lido umas centenas de livros mais, né? Então, assim, eu acho fundamental. Assim, é uma coisa, eu tenho muito esse hábito, assim, de querer dar livro para criança, né, de encher os meus sobrinhos, de querer que eles leiam. Eu quero um livro, então, se você quiser esse livro, assim, eu vou te dar. Então, assim, hoje meu sobrinho já cresceu um pouco, aí começa a ter aquele negócio de a criança que é filha da sua amiga, aí você já começa, semana passada foi uma delas, assim, minha amiga tá grávida ainda, e eu tinha que levar um presente, ao invés de levar uma roupinha, uma coisa, eu dei um livro de histórias que mudavam, fazendo figuras, assim. Eu acho o máximo isso. Livro de pop-up. Livro infantil é uma parte da literatura muito bonita, né? Meio que a diagramação, sempre tem coisa interativa, tem livro em formato de brinquedo. Eu acho que os livros, eles contribuem muito para o desenvolvimento da pessoa. Eu acho que grande parte, não que hoje eu seja uma pessoa maravilhosa, mas assim, grande parte da pessoa que eu me tornei hoje, ou das coisas que eu conquistei hoje, foi por causa do universo dos livros. Porque quando eu olho, assim, as crianças que conviveram, né, ao meu entorno, as meninas que hoje têm mais ou menos a minha faixa etária, a gente tem uma vida bastante diferente. Então eu sou muito grata a ter sido esse bichinho dos livros, essas coisas, assim, sou muito feliz com isso. Você considera então que virou leitora quando você se tornou um pouco mais adulta? Em qual momento você sente que você se tornou uma leitora mesmo? Assim, eu sempre gostei muito de ler, só que o ler pra mim era uma coisa muito natural. Então, assim, eu não tinha essa coisa de hoje eu vou ler, tipo assim, eu vou ler todos os livros da Clarice, eu vou ler todos os livros de Mário de Andrade, essas coisas. Então eu não tinha, por exemplo, hoje eu tenho um autor que mora no meu coração. Então, assim, quero completar
todos os livros dele, eu quero ter todos os livros dele, faltam poucos, graças a Deus, mas antes eu não tinha isso, eu lia aquilo que era ofertado para mim. Só que depois eu passei por essa fase de pegar os livros da biblioteca emprestado. Só que depois, quando estava um pouco mais velha, assim, de adulto, eu entendi que, assim, essa era a minha praia. Eu amava muitos livros, então eu comecei a selecionar, né, aqueles livros que contribuíam mais para o meu desenvolvimento, os livros que me acrescentavam coisas. Então, assim, tem momentos que eu quero ler livro porque eu quero descansar a minha mente, porque eu quero me distrair. Então, essa pergunta é meio complicada de fazer, mas qual é o seu livro favorito, no momento, pelo menos? Eu não consigo selecionar um livro favorito. Eu consigo selecionar um autor por quem eu desenvolvi uma grande paixão, assim, um amor muito grande, que é o Tolkien. Então, se eu tiver que selecionar entre os livros do Tolkien, eu vou escolher o primeiro que eu li, porque foi da onde começou o amor. Eu trouxe ele aqui, que é O Hobbit, né? Então eu fui de uma pessoa que, quando passava no cinema O Senhor dos Anéis, eu odiava, assim, que coisa chata, nunca quis ver nenhum, até que um dia eu cheguei na biblioteca e aleatoriamente eu peguei O Hobbit e eu me apaixonei profundamente. E a partir dele comecei a ler todos os outros. Então, assim, eu tenho esse projeto de montar a coleção de todos os livros do Tolkien. Vocês estão vendo ele assim, mas esse é seu livro preferido, por que ele tá lacrado, né? Porque o primeiro livro que eu li foi um livro emprestado da biblioteca e depois eu reli na forma de e-book. E esse aqui é uma edição especial e eu amo, porque ela é capa dura e o outro não era. E na minha coleção do Tolkien eu tenho a edição dos livros já lidos e aqueles que são específicos da minha coleção. Então eles ficam lacradinhos assim, pra proteger da sujeira e dessas coisas assim. Porque é a coleção que eu tenho, assim, tenho centenas de livros. Mas o mais especial que eu posso dizer que eu tenho um autor que eu tô chegando ao ponto de dizer que eu tenho todos os livros dele e eu já li, é o Tolkien. Assim, eu pretendo escrever sobre ele. Quando eu comecei esse curso novo da faculdade, no primeiro dia, né, quando eu nem sabia ainda direito do que era o curso, eu fui e falei assim, o meu trabalho final vai ter o meu amor sobre o Tolkien lá, né? Agora eu já tô assim, ai meu Deus, não era bem isso, eu vou ter que mudar, eu não consigo, como que eu vou escrever, mas continua isso. Eu sabia que eu teria que escrever sobre uma coisa que eu amaria muito, e para tornar esse projeto da monografia mais fácil, tinha que ser uma coisa por qual eu tivesse um profundo amor. E são os escritos dele. Eu amo todo esse universo que ele criou. Então eu estou estudando e pretendo, assim, mesmo que eu não consiga escrever sobre ele, é um projeto de estudo, assim, pra vida, porque ele me coloca numa outra perspectiva como leitor. Eu amo esse universo. Agora, eu queria que você contasse alguma memória, ou mais de uma, se você quiser, sobre um livro que você já leu. Bom, eu vou selecionar assim, com cada livro que eu leio, eu consigo desenvolver uma relação muito profunda. Então, assim, ao longo de todos os anos da minha vida, só teve 2 livros qual eu desenvolvi uma repulsa e não consegui terminar. Os outros, ainda que eu tenha tido um livro ruim, pelo respeito à leitura, eu terminei. Então, assim, livros que maravilhosos, mas alguns, por exemplo, eu trouxe um aqui, que foi esse, que não que ele tenha sido o melhor livro que eu li, mas ele marca uma transição muito especial para mim, porque ele foi indicação de uma pessoa essencial, assim, na minha vida literária. E eu não lia nenhum livro de suspense. Então, essa pessoa me indicou o livro e eu falei assim, ai meu Deus, mas eu não quero ler o livro, aquela capa, tem um crânio ali, tem gente morta, né? O livro Jardim dos Ossos, não vou ler isso de jeito nenhum.
Então eu comecei a ler em e-book e eu desenvolvi uma paixão tão grande pelo suspense do livro que eu comecei uma saga até achar e ele já estava esgotado. Então eu despenquei da minha cidade até a Barra 2 horas, né, com a ajuda do vendedor da Saraiva, de procurar em qual Saraiva tinha o último livro dela no estoque. Lançaram até uma edição, chamava Vira Vira, que tinha 2 livros, mas eu sou muito apaixonada por essa aqui, né? Eu tinha que ter esse livro. Então olha que luxo, ele está saindo da minha casa pela primeira vez, olha como ele está branquinho. Eu tenho profundo amor por ele, porque ele marca essa transição, assim, quando eu não lia os livros de suspense e quando eu comecei a ler. Então, assim, ele se tornou um livro especial por isso, né? Eu tenho uma memória muito especial também por um outro livro, foi uma indicação da mesma pessoa, chamado A Menina que Semeava, porque o livro, o autor, ele coloca, né, ele cria um universo para ela tem leucemia, então o pai dela inventa uma história, ela tem leucemia quando ela tem 5 anos de idade, então ele inventa a história de um reinado, de uma princesa e uma outra coisa para ajudar ela a passar por esse momento difícil. Então quando ela cresce, ela acha tudo aquilo um saco, né? Aquela história é um porre, e o pai dela fica muito triste porque era o vínculo que ele tinha com ela, né? Da vida daqueles personagens. E quando ela é adolescente, ela tem um sonho e ela vê esses personagens todos de novo. No sonho ela tá nesse reino, né? Então, assim, ele mistura, você não sabe em determinados momentos, né, quando você tá lendo, até onde aquilo tá acontecendo de verdade, até onde ela tá sonhando, até onde aqueles personagens existem. Ele conseguiu criar essa relação, assim, é um livro de uma escrita muito fácil, muito simples, ele não tem nenhum mistério. Mas pela minha relação com a leucemia foi um livro assim que eu fiquei muito emocionada, eu amei ler aquele livro. E é exatamente isso que os livros fazem comigo, eles me transportam para um outro universo, um mundo que é só meu, um mundo que é só dos personagens. E esse eu ainda tive assim o grande presente, a pessoa que me indicou esse livro, né, contou que escreveu pro autor. E assim, como eu li o livro vários anos depois dele já ter sido lançado, eu não tinha nenhuma esperança de que o autor colocou, né, para você escrever para ele sobre a sua relação com aquele livro. Então, esse meu amigo escreveu primeiro e o autor respondeu para ele, né, e ele falava um outro idioma, e eu falei, nossa, como eu vou escrever? Mas eu escrevi contando ali toda a minha experiência com o livro e ele me respondeu. Então, assim, eu guardo com muito carinho, né? E um outro foi um e-book que eu li, que contava uma história que se passava na Islândia, e não foi o melhor livro que eu li na vida, mas foi um livro que me fez apaixonar pelo país, me fez começar a querer ir visitar, aprender o idioma. Então eu comecei ali aos pouquinhos, né, a aprender a falar frases no idioma deles e a cultura deles. Então eu me apaixonei completamente pelo país quando eu li aquele livro, né? Ainda não falo islandês, gente, mas ainda tenho essa pretensão de o alemão ainda tá na frente, mas esse livro ele virou assim marcante por causa disso. E qual foi o último livro que você leu? Bom, de alguns meses pra cá, eu comecei um projeto, assim, eu percebi que eu já tinha lido centenas de livros ao longo da vida, mas que eu não tinha lido alguns clássicos. Então eu fiquei assim, gente, mas todo mundo já leu esses livros e eu nunca li. Então, por exemplo, um desses livros é O Corcunda de Notre Dame, que eu só conhecia a versão da Disney, né? Eu não tinha lido o livro específico do Victor Hugo, então eu montei uma seleção de livros, né, dos clássicos, os quais eu não tinha tido a oportunidade de ler ainda. Então, dentro deles tem Os Miseráveis, né, tem O Corcunda de Notre Dame. Então, assim, o último livro que eu li antes de vir pra cá, as últimas páginas dele, Os Miseráveis. Então eu comecei a ler Os Miseráveis
o último, você perguntou que eu tô lendo agora ou o último que eu li que eu consegui terminar? Ah, não sei, você tá lendo um outro agora, além desse? Então, eu tô lendo, eu comecei Os Miseráveis, né? Ele é um pouquinho grande. Então, como a gente está no meio do semestre na faculdade, eu não tinha pretensão de terminar ele na mesma velocidade. Então, assim, nesse semestre, numa disciplina da faculdade, um professor apresentou um filme pra gente, que chamava Fahrenheit 451, e por uma obra assim do destino, eu gostei muito da matéria e eu comecei a querer estudar e aprender aquilo, porque até então eu só gostava de disciplinas que contavam a história do livro. Então, assim, as outras matérias eu não gostava muito, eu gostava mais dessa que tinha a ver com a relação dos livros. Então, o professor passou o filme na sala e eu tive a oportunidade de ler o livro. Então, o último livro que eu consegui terminar foi o Fahrenheit 451. E agora eu tô lendo Os Miseráveis. Ai, Monique, muito obrigada por aceitar, assim, fazer parte do nosso trabalho, por ser entrevistada pra gente. Muito obrigada mesmo. Nossa, eu que agradeço e peço desculpas, porque se a gente começar a falar de livro, a gente vai acabar com a bateria, vai acabar com a história, eu vou ficar aqui falando, então eu que agradeço.